Imagine que existe um segredo muito especial, muitas vezes esquecido, que pode te aproximar mais de Deus. Essa prática é tão importante que até Jesus a fez antes de enfrentar grandes desafios. Jejuar não é só parar de comer, é uma maneira de conectar mais profundamente com Deus. No livro de Mateus, na Bíblia, Jesus diz: "Quando jejuarem, não fiquem com cara triste para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu garanto que essas pessoas já ganharam sua recompensa." Mateus 6,16. Jesus está dizendo que o jejum é algo pessoal entre você e Deus, não algo para mostrar para os outros. Desde tempos antigos, muitas pessoas importantes usaram o jejum para ficar mais claras e mais próximas de Deus. Por exemplo, Martinho Lutero, que mudou muita coisa na igreja, jejuava para limpar sua mente e meditar sobre a Bíblia. Isso mostra que jejuar não é algo novo. É uma prática antiga que ajuda as pessoas a se conectarem com Deus de maneira mais profunda. Do ponto de vista teológico, jejuar não é só abrir mão de comida. É como se fosse um presente para Deus, um sacrifício que mostra o desejo do seu coração. Cada grupo de cristãos pode ver o jejum de uma maneira um pouco diferente. Alguns acham que é para limpeza espiritual, outros acham que ajuda a orar por algo muito necessário. Essas diferentes visões ajudam todos a entender melhor o significado do jejum e encontrar um jeito que faça sentido para a sua própria fé. Praticamente falando, você pode começar a jejuar pulando uma refeição e usando esse tempo para orar ou ler a Bíblia. Isso pode parecer um pequeno passo, mas pode trazer grandes mudanças espirituais. Ao mudar o foco do seu corpo para o seu espírito, você começa a entender melhor suas necessidades espirituais e o quanto você depende de Deus. Porque em um mundo onde tudo é em excesso, alguém escolheria viver a experiência do vazio? Vamos descobrir juntos o mistério do jejum, uma prática antiga que vai muito além da simples fome. No livro de Zacarias, Deus questiona o povo de Israel. Quando jejuaram nos 5º e 7º meses durante esses 70 anos, foi realmente por mim que vocês jejuaram? Zacarias 7:5. Essa pergunta nos faz pensar sobre o verdadeiro motivo do nosso jejum. Não é só uma questão de seguir rituais, mas sim de buscar uma conexão verdadeira e íntima com Deus. Ao longo dos séculos, grandes líderes espirituais escolheram o jejum como um caminho para purificar suas almas e ter conversas mais profundas com o divino. Agostinho, um famoso teólogo e filósofo, escreveu em suas Confissões como o jejum o ajudou a lutar contra tentações e a se aproximar mais de Deus. Seus relatos atravessam o tempo, mostrando como o jejum pode ser uma porta para transformações espirituais profundas. Do ponto de vista teológico, as várias tradições cristãs interpretam o jejum de formas diferentes. Algumas veem como preparação para grandes festas ou eventos importantes, enquanto outras veem como uma maneira contínua de mostrar humildade e dependência de Deus. Na prática, você pode começar a explorar o jejum, escolhendo ficar sem comer durante uma refeição específica e dedicar esse tempo para meditação ou oração. Esse simples ato pode abrir novas perspectivas sobre suas necessidades espirituais e a suficiência de Deus em sua vida. Pergunto: como a prática do jejum poderia mudar sua percepção sobre necessidade e abundância? Essa reflexão não só provoca um exame pessoal, mas também nos convida a considerar o jejum como uma ponte entre nossa fé e nossas ações diárias. Além disso, o jejum se conecta com outros temas bíblicos importantes, como oração e arrependimento. Ao jejuar, não estamos apenas buscando ver Deus, mas também criando um coração quebrantado e humilde, preparado para receber as bênçãos divinas. Este ato de renúncia nos ensina sobre sacrifício e redenção, temas centrais do Evangelho. Mas enquanto exploramos esse caminho, qual é a única coisa que você nunca deve fazer ao jejuar? A resposta pode mudar a forma como você vê essa prática poderosa. A Bíblia nos adverte claramente em Mateus 6,16, onde Jesus instrui: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas,
pois eles desfiguram os seus rostos para mostrar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Este aviso destaca a importância de manter o jejum como uma prática íntima e pessoal, longe dos olhares e da aprovação humana. Historicamente, muitas figuras importantes entenderam mal esta diretriz. Os fariseus, por exemplo, usavam o jejum para ganhar status social, não para buscar uma verdadeira comunhão com Deus. Em contraste, figuras como o profeta Daniel, que jejuou em segredo buscando sabedoria e entendimento divino, Daniel 10, 2-3, mostram o poder transformador de um jejum verdadeiramente dedicado. Em Mateus 6, versículo 17, Jesus dá um conselho alternativo. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Essa orientação nos diz para manter o jejum como algo entre você e Deus, longe dos olhares alheios. O jejum deve ser uma experiência pessoal e introspectiva, focada na renovação espiritual e na busca por uma conexão mais profunda com Deus. Isso destaca a importância de manter o jejum livre de qualquer vaidade externa. O jejum, como prática, não deve ser usado para ganhar admiração ou para mostrar espiritualidade. Em Isaías 58, versículos 5 e 6, Deus questiona: é este o jejum que escolhi, que o homem só afligisse a sua alma por um dia? Deus critica jejuns que são feitos como um mero ritual sem a intenção correta, incentivando, em vez disso, um jejum que desencadeie ações de justiça e liberdade para os oprimidos. Esta passagem realça que o verdadeiro jejum deve ir além da abstinência alimentar. Assim, a prática do jejum deve refletir um coração genuíno e uma devoção autêntica, não uma demonstração superficial. A verdadeira disciplina do jejum se revela em um compromisso íntimo e discreto, focado em crescimento e reflexão espiritual. Como Zacarias 7, versículos 5 e 6, nos ensina, o jejum deve ser realizado com o propósito de realmente buscar a Deus, e não apenas cumprir uma tradição ou expectativa social. Portanto, ao abordarmos o jejum, devemos fazê-lo com corações puros e intenções verdadeiras, como descrito em Joel 2, versículos 12 e 13. Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum. O profeta Joel enfatiza a necessidade de um retorno sincero a Deus através do jejum, um ato que deve ser acompanhado de arrependimento genuíno e busca pela misericórdia divina. É esse o espírito que deve guiar nossa prática do jejum, transformando-o em um poderoso instrumento de renovação espiritual. O jejum tem sido um pilar na vida de muitas figuras bíblicas, destacando-se como uma prática espiritual essencial para a preparação e purificação. Elias, por exemplo, jejuou por 40 dias e 40 noites, enquanto viajava para o Monte Horebe, como descrito em 1 Reis 19, versículos 8-12. Este jejum fortaleceu-o para o encontro com Deus, onde recebeu direções divinas para sua missão. Este evento ilustra como o jejum pode preparar alguém para receber revelações e enfrentar desafios espirituais importantes. Então, ao pensar em jejum, lembre-se que não é apenas um ato de se abster de comida. É entrar em um campo de batalha espiritual, onde as apostas são seu crescimento pessoal e revelações mais profundas de Deus. Imagine estar em uma encruzilhada espiritual. Um caminho leva a uma fé mais profunda e comunhão com Deus, forjada pela disciplina do jejum. O outro leva a oportunidades perdidas e estagnação espiritual. O jejum, conforme descrito em Isaías 58, versículos 6-7, é uma prática que Deus escolheu para soltar as ligaduras da impiedade, desatar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos. Este caminho de jejum não é apenas uma abstinência de comida, mas um ato de libertação e renovação espiritual. O jejum autêntico nos desafia a renunciar ao que é temporal e abrir nossos corações para o eterno. Ao escolher este caminho, como Ana em 1 Samuel 1, versículos 11-15, que jejuou e orou no templo por um filho, estamos nos posicionando para um encontro mais íntimo com Deus. Ana não apenas jejuou,
mas derramou sua alma diante do Senhor, marcando seu jejum com uma profunda expressão de fé e desejo por uma intervenção divina. Ana estava profundamente triste e, durante sua visita ao templo do Senhor em Siló, fez um voto fervoroso. Ela orou: Senhor dos exércitos, se tu olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho homem, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e nenhum navalha tocará na sua cabeça. Enquanto Ana orava, seus lábios se moviam silenciosamente. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto da porta do templo e observava ela orar. Por não ouvir sua voz, apenas vendo seus lábios se moverem, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele se aproximou e repreendeu-a. Até quando você vai ficar embriagada? Livre-se do seu vinho. Indignada, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava despejando minha alma diante do Senhor. Este caminho de jejum e oração pode nos levar a um rejuvenescimento espiritual significativo. Como mencionado em Atos 13, versículos 2 a 3, enquanto a igreja em Antioquia jejuava e adorava o Senhor, o Espírito Santo falou, guiando-os a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Este momento de foco intensificado em Deus através do jejum foi crucial para receber direção e propósito claros para suas missões. Contrastando com o caminho do jejum, a escolha de ignorar essa prática espiritual pode levar a uma estagnação espiritual, onde o crescimento e a sensibilidade à voz de Deus são obscurecidos pela complacência e pelo materialismo. Sem a clareza que o jejum proporciona, muitos crentes encontram-se em um estado de inércia espiritual, sem o ímpeto para buscar a Deus com a intensidade que Ele deseja. Portanto, a encruzilhada espiritual que enfrentamos é real e definidora. Escolher o caminho do jejum é optar por uma prática que tem moldado profundamente a fé de incontáveis santos ao longo das eras. Este caminho não só nos purifica e prepara para os propósitos divinos, como demonstrado repetidamente nas Escrituras, mas também renova nosso zelo e paixão por Deus. Ignorar o jejum, por outro lado, pode nos manter presos em um ciclo de mediocridade espiritual, distantes do potencial pleno que Deus tem para cada um de nós. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículos 16 a 18, que quando jejuamos, não devemos parecer sombrios como os hipócritas. Esta instrução não apenas sublinha a importância do jejum, mas também destaca a maneira correta de abordá-lo, com humildade e em segredo, focados em Deus. Esta passagem nos lembra que o jejum não é uma demonstração externa de piedade, mas um exercício íntimo de fé, destinado a aprofundar nossa relação pessoal com o Criador. Imagine o jejum como a rega de uma planta escondida no interior de uma estufa. Assim como a planta cresce longe dos olhos do público, nutrida pela água que recebe em segredo, nosso espírito se fortalece com o jejum, longe dos olhares alheios. Esta analogia nos ajuda a compreender que o verdadeiro propósito do jejum não é ser visto pelos outros, mas alimentar nossa alma, permitindo um crescimento espiritual que acontece no recôndito. O foco em Deus durante o jejum é crucial. Como os fariseus faziam questão de mostrar seu jejum para ganhar a admiração dos homens, Jesus nos adverte contra essa prática, incentivando um espírito de genuinidade e sinceridade. O verdadeiro jejum é aquele que busca uma conexão mais profunda com Deus, não a aprovação humana. Este ensinamento altera fundamentalmente a maneira como vemos e praticamos o jejum na vida cristã. Essa abordagem ao jejum também reflete um tema mais amplo do ensino de Jesus sobre a retidão interior versus as aparências exteriores. Ele frequentemente criticou os atos de justiça realizados para serem vistos pelos outros, como descrito no início de Mateus 6. Portanto, o jejum deve ser praticado de uma maneira que priorize a autenticidade e a humildade, refletindo nossa verdadeira devoção a Deus. A maneira como Jesus instrui os seguidores a jejuar não é apenas uma lição sobre o jejum,
mas sobre toda a nossa conduta espiritual. Ele transforma o jejum de um ato ostensivo em uma disciplina silenciosa, que fortalece nossa fé de dentro para fora. Este ensino de Jesus nos encoraja a reavaliar nossas motivações em todas as práticas religiosas, assegurando que nosso foco permaneça sempre na profundidade da nossa relação com Deus, e não na superficialidade das aparências. O jejum bíblico não é uma demonstração externa, mas um compromisso íntimo entre você e Deus. É uma época para refletir internamente, buscar a direção de Deus e fortalecer o espírito. Desde os tempos antigos, o jejum tem sido uma prática espiritual profundamente enraizada nas tradições religiosas, servindo como um sinal de luto, arrependimento ou busca por justiça. No Antigo Testamento, encontramos numerosos exemplos que ilustram o poder transformador do jejum, como é evidente na história de Ester, descrita no livro de Ester, capítulo 4, versículos 16 a 17. Ester, enfrentando uma ameaça iminente à sua própria vida e à de seu povo, proclamou um jejum em toda a Susã. Ela própria jejuou, buscando a proteção e a intervenção divina antes de se apresentar ao rei. Uma ação que não apenas demonstrou sua própria fé e coragem, mas também mobilizou uma nação inteira a se voltar para Deus em um momento crítico. Essa prática pode ser comparada ao ato de desligar deliberadamente o ruído externo para melhor ouvir uma transmissão importante. Assim, o jejum silencia as distrações do cotidiano para amplificar a comunicação espiritual entre o indivíduo e Deus. Este ato intencional de abnegação ajuda a limpar a mente e o espírito, permitindo uma reflexão mais profunda e um foco mais aguçado nas questões divinas e de justiça. O jejum frequentemente acompanha uma expectativa de resposta divina, como visto no caso de Jonas e os ninivitas em Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10. A resposta dos ninivitas ao chamado de Jonas para o arrependimento, demonstrada pelo jejum de cada habitante, desde o mais humilde até o rei e até dos animais, ilustra como uma nação inteira mudou suas ações e seu coração em resposta a uma ameaça de destruição. O jejum não é apenas uma expressão de tristeza pessoal ou arrependimento, é uma poderosa declaração de esperança e uma petição por renovação. Ele prepara o terreno para mudanças significativas, tanto internamente no coração dos praticantes, quanto externamente nas circunstâncias que os cercam. Como tal, essa disciplina espiritual é tanto uma jornada pessoal quanto uma prática comunitária que pode alterar o curso de eventos, guiando os indivíduos e suas comunidades para um futuro moldado pela justiça divina e pela misericórdia. No mundo moderno, o lugar do jejum é mais relevante do que nunca. Em uma sociedade caracterizada pelo consumo rápido e pela gratificação imediata, o jejum emerge como um contraponto poderoso, convidando-nos a desacelerar e a refletir sobre nossas vidas espirituais e físicas. É como apertar o botão de pausa em um dispositivo eletrônico barulhento para apreciar o silêncio que nos permite ouvir nossa própria voz interior e, mais importante, a voz de Deus. Esta prática milenar, sustentada por exemplos bíblicos em livros como Isaías 58, onde o jejum é descrito não só como abstinência de alimento, mas como um ato de soltar as ligaduras da injustiça e de compartilhar nosso pão com os famintos, ressalta a importância de repensar nossas prioridades e renovar nosso compromisso com valores mais elevados. O jejum oferece uma oportunidade para reavaliar o que consideramos essencial, desafiando o consumismo que muitas vezes domina nossas vidas. Ele nos ensina a disciplina e o autocontrole, qualidades que são extremamente valiosas, em uma época em que somos constantemente tentados a ceder aos excessos. Além disso, ao jejuar, seguimos os passos de Jesus, que jejuou no deserto como preparação para seu ministério, como relatado em Mateus 4, versículos 1 a 2. Ao nos privarmos temporariamente de comida, ganhamos não apenas clareza espiritual, mas também compaixão,
ao nos identificarmos com aqueles que sofrem regularmente com a falta de alimentos. O jejum pode ser uma forma de protesto ou advocacia. É uma maneira de se solidarizar com aqueles que são privados, voluntária ou involuntariamente. A prática do jejum nos ensina sobre resiliência e força, mostrando-nos que podemos viver com muito menos do que imaginamos e que nossa satisfação não precisa estar atrelada ao consumo. Assim, o jejum se torna uma ferramenta para cultivar um espírito de gratidão e contentamento, aspectos essenciais para uma vida plena e satisfatória. Em um mundo que frequentemente valoriza o excesso e a rapidez, o jejum é um lembrete vital de que a verdadeira plenitude vem de uma fonte espiritual. Ele nos convida a focar no que é eterno, em vez de nos perdermos nos prazeres fugazes do material. O jejum não é apenas uma prática antiga, é uma prática transformadora que tem o poder de mudar não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras, ao reintroduzir ritmos de vida que honram tanto o corpo quanto o espírito. O jejum, quando entrelaçado com oração e meditação, transforma-se em uma poderosa disciplina espiritual que amplifica nossa comunicação com Deus. Este conceito é vividamente ilustrado na vida do profeta Daniel, que durante um período de crise profunda, escolheu jejuar e orar para buscar sabedoria e compreensão divina. Em Daniel capítulo 10, versículos 2 a 3, Daniel abstém-se de manjares desejáveis, carne e vinho por 3 semanas inteiras, dedicando esse tempo à oração intensiva e à busca por respostas celestiais. Esta passagem bíblica destaca não apenas a prática do jejum, mas a combinação de jejum com oração, como um meio de receber revelações e fortalecer a fé em momentos de incerteza. Imagine o jejum como mergulhar em águas profundas, assim como um mergulhador usa um lastro para ajudar a descer ao fundo do mar. O jejum ajuda o crente a aprofundar-se na presença de Deus, descendo além das distrações superficiais da vida cotidiana, para explorar as profundezas da comunhão espiritual. Neste estado de privação voluntária, nossa mente e espírito se tornam mais receptivos às sutilezas da voz de Deus, assim como o silêncio do oceano permite ao mergulhador ouvir o próprio respirar e o movimento sutil das águas. Além de Daniel, muitos outros exemplos bíblicos ressaltam como o jejum combinado com oração prepara o terreno para intervenções divinas e insights espirituais. Essa prática é recomendada como uma forma de humilhar-se diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele para todas as coisas. O jejum, portanto, não é meramente uma abstinência física, é um ato de fechar a boca para falar mais claramente com Deus, de esvaziar o corpo para encher o espírito. Ademais, o jejum, ao ser praticado regularmente, pode se tornar um exercício de autodisciplina, aumentando nossa resistência espiritual e nossa capacidade de enfrentar desafios com maior serenidade e foco. Ele nos ensina a controlar nossos apetites mais básicos e a subordiná-los às nossas aspirações espirituais mais elevadas, fortalecendo nosso caráter e nossa fé. Assim, o jejum revela-se não apenas como uma prática isolada, mas como um elemento vital na vida de qualquer pessoa que busca aprofundar sua relação com Deus e viver de acordo com seus propósitos divinos. Embora a ideia de jejum possa parecer assustadora, a Bíblia nos encoraja a enfrentar esses desafios com fé. O jejum mostra nossa dependência de Deus mais do que de nosso sustento diário. Considere Jonas e os moradores de Nínive, cujo jejum e arrependimento os levaram a uma mudança de coração divina, conforme descrito em Jonas 3, versículos 5 a 10. Essa narrativa bíblica não apenas ilustra a poderosa influência do jejum na comunidade de Nínive, mas também serve como um modelo de como o jejum pode ser eficaz em provocar arrependimento e mudança espiritual. Quando os ninivitas ouviram a mensagem de destruição iminente de Deus, eles responderam com um jejum abrangente, abraçado por todos, desde o mais humilde cidadão até o próprio rei. Essa resposta coletiva de jejum e vestes de saco, inclusive entre os animais,
não foi apenas um ato simbólico, mas um gesto sincero de humildade e desejo profundo de mudança, o que levou Deus a reconsiderar o juízo prometido sobre eles. Pense no jejum como um botão de reinicialização espiritual, semelhante a reiniciar um computador travado para corrigir erros e melhorar o desempenho. Assim como reiniciar um computador interrompe os processos problemáticos e dá início a um novo estado de operação, o jejum interrompe nossos padrões habituais de comportamento, permitindo-nos refletir, reavaliar e renovar nosso compromisso com Deus. Isso mostra que, ao adotarmos o jejum como uma prática espiritual, não estamos apenas abdicando de comida ou de certos confortos, mas estamos ativamente buscando uma nova maneira de pensar e viver que esteja alinhada com os desígnios divinos. O que isso significa para você hoje? O jejum pode se tornar uma ferramenta vital para superar as lutas pessoais, ao fornecer um tempo focado de oração e meditação que ajuda a clarear a mente e fortalecer o espírito. Ao jejuar, você pode encontrar a clareza necessária para enfrentar desafios pessoais ou para interceder por outras pessoas de maneira mais eficaz. A abstenção de alimento ou de prazeres mundanos, como forma de jejum, pode ajudar a diminuir as distrações e amplificar sua sensibilidade à voz de Deus, permitindo que você receba direção e força para agir em conformidade com a vontade divina. O jejum serve como um ato de solidariedade e empatia para com aqueles que sofrem. Ao experimentar, ainda que brevemente, uma privação, você pode desenvolver uma maior compreensão e compaixão por aqueles que enfrentam privações contínuas. Essa experiência compartilhada pode inspirar ações práticas de ajuda e advocacia, transformando o jejum em uma ferramenta poderosa para o serviço e o ministério. Incorporando o jejum em sua vida espiritual, você não apenas segue um exemplo bíblico, mas também abre a porta para profundas transformações pessoais e comunitárias. O jejum oferece uma oportunidade excepcional de se afastar das preocupações mundanas e de se aproximar de Deus, buscando não apenas mudanças pessoais, mas também o bem-estar e a bênção dos outros ao seu redor. Este aprofundamento no significado e na prática do jejum ressalta seu poder transformador e seu papel vital no fortalecimento da fé e no desenvolvimento do caráter espiritual. Ao jejuar, não só buscamos uma maior proximidade com Deus, mas também nos preparamos para servir aos outros de maneira mais efetiva e compassiva. O jejum é uma forma de sacrifício pessoal que pode levar a um maior entendimento e uma aplicação mais profunda dos princípios divinos em nossa vida diária. É crucial jejuar com o coração puro. Jesus advertiu contra o jejum como um espetáculo para ganhar a aprovação dos homens. Mateus 6:18. Seu jejum deve ser uma oferta a Deus, não uma demonstração para outros. O jejum pode também ser uma prática comunitária. Na igreja primitiva, o jejum antes de tomar decisões importantes era comum, Atos 13:2-3, fortalecendo a unidade e a clareza espiritual da comunidade. Isaías 58 desafia a prática de um jejum que vai além da abstinência de comida, incentivando ações de justiça e amor ao próximo. Como seu jejum pode estender-se a atos de bondade e justiça social. Pense em como o jejum pode alterar não apenas seu estado espiritual, mas também influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Você já considerou jejuar como um ato de solidariedade com aqueles que sofrem? Se você nunca jejuou, comece pequeno. Um jejum de uma refeição pode ser um primeiro passo significativo. Planeje seu jejum com oração, pedindo a Deus que direcione suas motivações e objetivos. Existem vários tipos de jejum. O jejum absoluto, onde não se ingere nem comida nem água, é extremo e deve ser feito com cautela. O jejum parcial, como o jejum de Daniel, que restringe tipos específicos de alimentos, pode ser uma opção mais sustentável para iniciantes. Determine a duração do seu jejum com sabedoria.
Não é o tempo que importa, mas a sinceridade do seu coração e sua busca por Deus. Lembre-se, Deus conhece suas intenções e honrará seu compromisso. Considere jejuar com um grupo ou com um amigo de confiança. O apoio mútuo pode ser crucial, especialmente quando enfrenta desafios durante o jejum. Ao final do seu jejum, reflita sobre as lições aprendidas e as respostas recebidas. Cada jejum é uma jornada de descoberta espiritual e aproximação com Deus. Como o jejum influenciou sua visão de mundo e suas interações diárias? Há uma renovação em seu espírito e em suas atitudes? Não deixe sua experiência de jejum ser isolada. Considere incorporar o jejum em sua vida espiritual regularmente, como uma prática para manter seu espírito vigilante e seu coração voltado para Deus. Lembre-se, o verdadeiro objetivo do jejum é intensificar sua relação com Deus. Ele vê em secreto e recompensará abertamente. Que sua jornada de jejum seja um portal para profundas experiências espirituais e crescimento pessoal. Ao refletir sobre esses ensinamentos e integrá-los em sua prática de jejum, você pode descobrir novas dimensões da sua fé e formas de viver que enriquecem tanto a sua vida quanto as das pessoas ao seu redor. Jejuar não é apenas uma disciplina de negação, é uma celebração de dependência e confiança em Deus e uma oportunidade para cultivar um coração mais aberto e compassivo.